Obrigado, senhora presidente. Senhores e senhoras, como eu estava falando, retomando a minha fala, hoje eu estou votando contra o projeto de PTU enviado pelo prefeito Marcelo Crivella, não porque eu seja contra qualquer aumento de imposto em quaisquer condições. Impostos são absolutamente fundamentais para o funcionamento da sociedade. E impostos podem ser um instrumento para se conquistar a justiça social. Eu voto contra o projeto encaminhado pelo prefeito Marcelo Crivella, porque ele é um projeto que aumenta as injustiças sociais na nossa cidade, porque ele vai fazer subir mais o imposto do trabalhador e da trabalhadora do que o IPTU pago pelos bilionários, pelos multibilionários da nossa cidade. Eu poderia votar a favor do projeto do prefeito. Por exemplo, se tivesse nesse projeto a preocupação de identificar, sim, quem são aqueles que têm isenções injustas e fazer com que pague o IPTU. Poderia votar a favor desse projeto se ele garantisse que os trabalhadores e as trabalhadoras que não têm condições de pagar o IPTU continuem sem pagar o IPTU. Eu poderia votar a favor desse projeto se ele fizesse com que os mais ricos da nossa cidade pagassem mais IPTU do que os mais pobres. Do jeito que esse projeto está, é impossível para qualquer um que defenda a justiça social votar junto com o prefeito Marcelo Crivella. Eu falei no início que eu tinha 3 objetivos com a minha fala. O primeiro era marcar a diferença desses que satanizam qualquer aumento de impostos para qualquer pessoa. O segundo objetivo da minha fala é chamar a atenção dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, para o fato de que não é verdade que a nossa cidade vai quebrar se o projeto do IPTU não for aprovado. Isso é uma chantagem. E é uma falsa, uma chantagem baseada na mentira. O orçamento da nossa cidade já foi de 30 bilhões de reais. Hoje ele está em torno de 26 bilhões de reais. Caiu em 4 bilhões de reais a arrecadação do município. Esse projeto de IPTU garante ao município, no ano que vem, cerca de 350 milhões de reais. E no outro ano, mais 350 milhões de reais. Absolutamente insuficiente para resolver a crise como o prefeito Marcelo Crivella apresenta. Agora, além disso, existem outras maneiras da prefeitura enfrentar esse déficit. Por exemplo, cobrando a dívida ativa do município do Rio de Janeiro, como bem lembrou o vereador Leonel Brizola. São 40 bilhões de reais. 40 bilhões. Se a prefeitura conseguisse arrecadar 10% da dívida ativa do município, ela resolveria esse problema da queda de 4 bilhões na arrecadação do município. Então não dá, senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a gente comprar o discurso de que são esses contribuintes mais pobres da nossa cidade que precisam pagar essa conta, quando empresas e empresários bilionários devem bilhões de reais à cidade do Rio de Janeiro. Por fim, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu não posso mais pedir o adiamento dessa votação, mas eu posso fazer
um apelo aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras. Vamos rejeitar esse ano esse projeto do prefeito Marcelo Crivella. Precisamos reverter o voto de poucos vereadores para que esse projeto vá para o arquivo e a gente possa retomar esse debate no ano que vem. Poucos vereadores, coloquem a mão na consciência, avaliem, é realmente justo eu aumentar os impostos dos mais pobres na nossa cidade? É justo eu querer cobrar essa conta daqueles que não provocaram a crise em que a nossa cidade está mergulhada? Ou, pelo menos, para uma perspectiva mais egoísta, vale o prejuízo eleitoral que eu vou ter por aprovar essa medida impopular para o prefeito Marcelo Crivella arrumar mais 350 milhões de reais? Mandem o prefeito a conseguir os 350 milhões de reais da dívida ativa do município e não se disponham com os seus eleitores. Não vale a pena para nenhum vereador dessa casa se dispor com a população do Rio de Janeiro em nome de um projeto tão perverso. Será indefensável. Ninguém vai defender os senhores, ninguém vai defender as senhoras que votarem hoje a favor do aumento de impostos nessa cidade, nesse momento. Avaliem bem, porque o preço pode ser muito mais caro do que perder uma ou outra nomeação nos cargos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Até porque a cidade vai saber, a cidade vai saber, o vereador que tiver o seu afilhado nomeado por causa dessa votação vai ser exposto pela imprensa. Da mesma maneira, o vereador que sofreu retaliação do prefeito Marcelo Crivella vai poder denunciar o tipo de relação que se tenta estabelecer nessa casa de troca de voto por cargos no Poder Executivo. Por fim, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu gostaria de ler apenas algumas emendas que o PSOL apresentou para essa discussão do IPTU. Elas, melhor do que qualquer discurso, explicam qual foi o espírito da atuação do PSOL. Tentar desonerar para baixo, garantindo isenção, garantindo descontos no IPTU para os mais pobres e para a classe média, e onerando para cima, para fazer com que os mais ricos paguem pela crise. Na emenda 67, nós apresentamos a proposta de isenção do ITBI para imóveis com valor de mercado de até R$200 mil e cujo proprietário não tenha um segundo imóvel. A emenda de número 62, nós apresentamos uma proposta que amplia as faixas de desconto, tentando tornar mais equânime a incidência de impostos sobre a propriedade no município do Rio de Janeiro. Então a gente propõe, por exemplo, que quem paga IPTU de até R$600 tenha desconto de 80%. Quem paga IPTU de até R$800, 60% de desconto. Quem paga IPTU até R$1.200, 40% de desconto. Quem paga IPTU até R$1.600, 20% de desconto. Até R$2.200, 10% de desconto. Isso faz com que o trabalhador e a classe média paguem menos imposto do que aquele cidadão e aquela cidadã mais rica. Vereador, para concluir, por favor. Para concluir, senhora presidente, a emenda 65, que estabelece que unidades com pelo menos 80%
de áreas utilizadas para atividades agrícolas ou para conservação da natureza fiquem isentos de pagar o IPTU. E também, senhora presidente, a emenda número 71, que apresenta alíquotas progressivas do imposto de renda, começando com a alíquota de 1% para os imóveis com valor venal de até R$1 milhão e terminando com a alíquota de 2% para os imóveis de valor venal acima de R$6 milhões. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o povo do Rio de Janeiro não merece mais sacrifício em nome dos problemas criados por essa elite cruel e desalmada que só faz sugar o nosso povo.